Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós estamos no nosso curso de formação profissional aqui. Hoje o nosso tema é para falar sobre administração financeira e também tratar da ética e legislação profissional. Eu e a professora Joenice Diniz, que daqui a pouco vai falar com vocês, vou falar sobre a administração financeira e ela entra falando sobre a questão da ética. Muito bem. Para essa aula, nós vamos focar em alguns assuntos. Deixa eu mostrar para vocês aqui no quadro os temas que a gente vai tratar hoje. Nós vamos entender um pouquinho sobre o risco-retorno, vamos falar também da alavancagem operacional e financeira e, para finalizar, nós vamos entender um pouquinho sobre esse fluxo de caixa. No início da questão em que nós vamos falar sobre esse risco e retorno, é interessante a gente entender um pouco sobre as informações que envolvem esse investimento, quando eu tenho retorno, quanto é que eu posso investir para que eu possa ter aquele retorno interessante, para conhecer também as características desse investidor, se ele é um investidor moderado, se ele é mais agressivo. E aí a gente vai entender que quanto mais eu faço investimento, como é que vai ser esse meu retorno, como é que vai ser esse meu risco. E depois nós vamos também trabalhar um exercício prático com relação a essas informações. Sempre a gente vai entrar um pouquinho com a teoria e depois nós vamos para a prática. Então vamos lá. Vamos entender as informações desse risco-retorno. É interessante que você saiba. Nós vamos ter aqui o risco econômico, que seria aquele risco operacional presente pela própria atividade dessa empresa, que vai envolver aquele risco empresarial ou de mercado, envolvendo as flutuações de procura, acidente de trabalho, algumas greves, algumas mudanças políticas também que podem interferir nesse risco econômico aqui por parte do governo e também a concorrência. Depois nós temos o risco financeiro, que vai refletir o risco que é associado às decisões financeiras aqui. A gente vai entender que quanto maior é o endividamento dessa empresa, maior é o risco. Quando a gente fala sobre o risco financeiro, a gente está tratando realmente quando a empresa ela contrai aqui dívidas, essas dívidas podem ser a curto prazo ou longo prazo. Interessante também que a gente saiba que, a respeito desse risco e também do retorno, se o retorno deve ser maior, se o risco for grande. Então vai ser assim, olha, quando esse risco ele aumenta, quando eu tenho um risco muito alto, é interessante que eu tenha um retorno também interessante. Então tratar de alto risco e baixo retorno, isso aqui realmente não vai ser interessante para a empresa, a gente vai sempre pensar nessa informação, alto risco e também alto retorno, aqueles investimentos em ações, por exemplo. Quando esse risco ele é baixo risco, eu não posso ter também uma questão desse baixo retorno. Então, olha, baixou o risco, eu tenho um alto retorno. O que vocês acham? Então, eu vou eliminar essa informação. Se eu tenho um risco baixo, eu também vou ter um retorno menor com relação a essas informações. Eu posso pensar lá no investimento relacionado à poupança, por exemplo. Então, eu tenho um investimento em que eu tenho um baixo risco. Também eu vou ter a questão lá do baixo retorno quando eu tratar de informações a respeito. A gente pode pensar em algumas informações, ali a gente pode imaginar um dado, um investimento, por exemplo, lá na poupança. Se eu faço um investimento maior, eu tenho um risco maior, eu posso pensar nisso como um investimento em ações da Bolsa de Valores. Ali eu tenho questões de um risco maior. Nós vamos ver um exemplo agora em que eu posso trabalhar em um retorno que pode vir de 0 até um determinado valor. Eu trabalho com essas oscilações. Então vamos lá, já te mostro sobre esses casos. Impactos nos investimentos, que vão envolver aqui as decisões individuais, quando a gente vai pensar numa empresa, que seria aquele tomador de decisão em que ele é responsável por essa decisão individual. Porém, é claro, ele precisa de dados para que ele possa tomar essa atitude. E nós temos as decisões globais. Aí são várias pessoas envolvidas, vários setores que vão trazer informações, vão dar dicas para que esses investimentos eles aconteçam, para, quem sabe, reduzir também o impacto desse risco para que a gente possa ter um retorno interessante. Tratando de risco,
O risco vai ser o quê? A chance de perda ou um prejuízo financeiro. Nós temos algumas incertezas aqui quanto a esse retorno. Quanto mais certo for o retorno de um ativo, menor será essa variabilidade do mesmo e, por conseguinte, aqui, menor será o risco que nós teremos. Eu tenho uma segurança, então eu tenho um risco menor também. Quando se trata de países, quanto mais sólida for a economia, menores aqui são os juros. Então, são análises que nós precisamos fazer para que a gente possa tomar uma decisão, já sabendo quais são os riscos que nós podemos correr e também ter uma ideia desses retornos. Alguns exemplos. Título do governo. Nesse caso aqui, um exemplo hipotético, custa R$100 e é garantido juros de R$10 aqui após um ano. Nessa situação, a gente vai entender que eu estou tratando de um risco baixo, devido ao valor que é fixo, então foi fixado aqui em R$100, e o retorno é a garantia do país, mas aqui ele está dizendo que é garantido esse retorno aqui de uns juros após um ano, quanto à devolução desse capital, mais o valor dos juros. E uma outra situação, um outro exemplo também que a gente pode destacar para vocês aqui, é um investimento de R$100, porém, esse investimento é feito lá na Bolsa de Valores. Aí nós temos uma possibilidade de ganhos que vai variar aqui entre 0 e R$200. Ou seja, eu posso ter um retorno de 0 ou posso chegar até R$200. Nesse caso, eu tenho um risco que ele é elevado, pois nós não sabemos o quanto vai ganhar, nem mesmo se vai receber algo de volta. Porém, a possibilidade de ganhos aqui, ele é maior, porque a gente está pensando aqui, se esse ganho acontecer no valor de R$200, aí eu tenho realmente um retorno bem interessante para essa situação. E aí nós podemos fazer também alguns cálculos aqui. A gente pode trabalhar uma situação em que eu posso gerar uma fórmula desse retorno para saber exatamente qual a possibilidade, mas eu gero percentuais para que eu possa realmente tomar as minhas decisões. Então eu penso numa possibilidade, faço uma análise desses valores e a partir daí eu consigo saber se realmente é interessante para a empresa assumir esse risco ou, se não, se ela assumir, qual vai ser a minha possibilidade de ganhos? Através de um histórico, é claro que eu tenho que analisar também a situação econômica do país. Hoje eu posso ter uma situação que a empresa, eu vou aplicar em títulos, porque hoje realmente é o melhor investimento que essa empresa pode fazer e eu sei que eu posso ter um retorno garantido. Mas pode ser que uma alteração na economia pode gerar dados que façam com que eu faça uma nova reflexão a respeito desses investimentos. Então vamos pensar nessa fórmula para que a gente possa colocar em prática em mais um exemplo. Vamos lá. Então eu vou ter aqui a fórmula para saber exatamente qual vai ser a minha taxa de retorno. Nós vamos pensar numa taxa de retorno percentual, em que eu tenho aqui o K, que é a taxa de retorno do ativo durante o intervalo de tempo considerado. Muito bem, nós vamos ter aqui na fórmula o PT, o Tzinho minúsculo aqui, que é o preço ou valor do ativo no fim desse período. E temos também PT menos 1, que está aqui na fórmula, então eu vou fazer uma subtração desse valor aqui, PT menos 1, que vai ser o preço ou valor do ativo no início do período. E o Dzinho, eu tenho que somar esses valores aqui, é o meu fluxo de caixa, que é proporcionado aqui pelo ativo, durante o período que essa taxa de retorno ela está em análise. Muito bem, e depois eu faço uma divisão, depois que resolver essas informações, eu faço uma divisão novamente pelo PT-1, que vai ser o ativo no início do período. E agora a gente pode trabalhar uma situação aqui, em que eu tenho o dado, e através desse dado eu consigo trabalhar duas informações. Então a gente vai pensar numa situação em que eu vou ter um investimento,
são duas empresas, vão trabalhar algumas ações e através dos dados que eu tenho, eu vou colocar isso na fórmula para saber qual vai ser mais viável para a empresa, aplicação em uma empresa A ou na empresa B. Primeiro vamos conhecer os dados do exercício, vamos lá. Então nós temos aqui, olha, uma determinada empresa aqui, ela aplicou os seus recursos na Bolsa de Valores no início de um determinado ano. O investimento ele foi de R$50 mil em ações da empresa A e depois ele teve aqui também R$30 mil em ações da empresa B. Muito bem, então isso aí foi o investimento que ele fez. No final do ano, as ações da empresa A estavam cotadas em 55 mil e as da empresa B cotadas a 30 mil. Não teve diferença aqui nesses valores. A empresa também recebeu aqui dividendos no valor de 3 mil da empresa A, que seria aquelas vantagens e lucros envolvendo os dividendos aqui, e 1.500 de B. Agora, através dessas informações, eu preciso entender qual empresa e qual situação eu tenho a minha maior taxa de retorno. Então, toda essa informação, essa introdução, os dados desses investimentos envolvendo lá o investimento que você faz, o risco, o retorno que você tem também, são questões que vocês podem ser cobrados aí em concursos, em várias informações em que você tem esses tipos de dados que são apresentadas as informações, você tem que fazer uma análise bem minuciosa dos dados para que você possa realmente chegar no resultado. Então vamos lá, nós já temos a fórmula, agora dá para a gente resolver. Vamos lá. Então eu tenho aqui a situação das duas empresas. Eu tenho uma empresa que eu vou chamar aqui de K, Azinho aqui, que vai ser a empresa A, e aqui vai ser a empresa B. Muito bem. Lembrando aqui a nossa fórmula novamente, que esse PT aqui vai ser o valor no final do período. No final do período nós temos lá que a empresa ela tem 55 mil na empresa A e na empresa B, no final do período eu tenho 30 mil. Depois eu tenho esse aqui PT menos 1, que eu tenho que fazer uma subtração. Esse 50 mil vai ser o quê? O valor investido. Nós investimos aqui na primeira empresa 50 mil e na segunda 30. Eu faço essa resolução do que está dentro dos parênteses e depois eu somo o meu Dzinho aqui, que vai estar relacionado àquele fluxo de caixa que é proporcionado aqui durante o período. 3 mil de vantagens aqui na empresa A e 1.500 na B. Divido tudo isso por 50 mil, que é o valor investido, e aqui 30 mil na empresa B. Agora fica simples. Só fazer a subtração, 55 menos 50, que vai dar 5, mais esses 3 mil aqui, que é o nosso dividendo, continuo dividindo por 50. 5 mil mais 3 mil vai dar 8, divido por 50, vai dar 0,16. Como eu quero esse valor em percentual, vamos pegar 0,16, vamos multiplicar por 100, 16% é o valor aqui da empresa A. Seguindo as orientações lá do nosso enunciado, 30 menos 30, que a gente está envolvendo aqui o valor investido e também o valor que ele vai ter aqui no final do período. 30 menos 30, eu tenho 0 aqui, mais o meu dividendo que é 1.500, então vou somar 0 mais 1.500, vai dar 1.500 novamente, divido esse valor por 30, porque a fórmula pede para que eu faça uma divisão aqui pelo investimento que ele fez, vai dar 0,05. Como eu quero o valor em percentual, multiplico isso por 100, chego a 5%. Nesse caso aqui, a gente consegue entender que a empresa A, ela tem uma taxa de retorno aqui de 16%, enquanto a empresa B vai ter um retorno aqui de 5%, e a gente já consegue fazer uma verificação das informações para que a gente possa tomar as nossas decisões. Então, isso está relacionado ao nosso risco e retorno, trabalhando dentro de uma forma para colocar em prática ali situações em que esse enunciado ele pode mudar vários dados ali e a partir dessas informações eu posso fazer o cálculo da empresa A, da empresa B, da empresa C e depois
tomar uma decisão lá, ou se já foi feita essa atividade, localizar qual delas realmente teve um melhor retorno. Tudo bem? Vamos falar agora de alavancagem. Vamos lá. Para falar de alavancagem, é interessante a gente já começar tratando desse dado aqui. A alavancagem ela consiste na utilização de ativos operacionais ou financeiros com os custos fixos. Lembrando as informações lá da contabilidade de custos, né? Custos fixos são aqueles gastos que eles não se alteram, independente da quantidade que é produzida, com o objetivo aqui de aumentar o retorno aqui desses acionistas. Então aqui temos o esforço que ele vai ser feito sem alavancagem e a alavancagem que nós vamos ter uma forma de melhorar essa informação para que eu possa ter um retorno financeiro melhor e apresentar aqui um dado interessante lá para os acionistas. O objetivo da empresa. A empresa, é claro, ela abre as suas portas lá e ela tem um objetivo de lucro, até porque ela tem que pagar todas as informações, todos os gastos, as despesas e também obter um lucro aqui para investir no seu crescimento e em outras informações. A alavancagem é a capacidade de maximizar o lucro dessa empresa. Como a gente está falando sobre alavancagem operacional e alavancagem financeira, é interessante que eu conheça o conceito de cada uma delas. Depois eu tenho também a alavancagem, que é a total, que vai envolver a alavancagem operacional e a financeira também. E a partir desse dado, nós vamos trabalhar com algumas informações, alguns valores aqui e colocar em prática cada uma delas, a operacional, a financeira e depois a alavancagem total, envolvendo esses dois dados. Tudo bem? Primeiro vamos conhecer o conceito. Deixa eu te mostrar como funciona. Então eu tenho aqui, olha, alavancagem operacional e financeira. Primeira, operacional. A empresa ela faz uso da sua estrutura aqui de custos fixos para alavancar os seus resultados operacionais. Por sua vez, a financeira, a empresa aumenta a participação de recursos de terceiros, que seriam empréstimos financeiros, também os debêntures aqui, que são os títulos de crédito, para obter um maior resultado líquido. E é claro que dentro dessas informações tem dados aqui que eu preciso ficar bem atento. Custos fixos, aqui eu vou falar sobre as informações financeiras, e quando eu gero aqui o dado do meu alavancagem total geral, ele vai incorporar aqui de forma combinada, então vou ter uma informação geral para isso, envolvendo aqui o impacto total da estrutura dos custos de uma empresa sobre suas decisões operacionais e financeiras. Então eu vou combinar essas duas informações, ou seja, é o efeito aqui conjunto da alavancagem operacional e também da alavancagem financeira. E agora a gente já pode trabalhar os nossos exemplos para deixar bem claro essa informação. Mas antes disso, como a gente está falando sobre custos fixos e também falando sobre custos variáveis, nós vamos sintetizar aqui uma demonstração do resultado de exercício, lembrando que aí eu vou trabalhar pelo custeio variável. Custeio variável que vai envolver essas duas informações. Custo fixo, aquele gasto que ele não tem uma alteração independente da quantidade que é produzida. Se eu produzo mais ou produzo menos, meus custos fixos eles continuam sendo os mesmos. Diferente dos meus gastos variáveis. Esses sim, eles vão variar de acordo com a quantidade produzida. Então vamos relembrar. Se eu estou fabricando 100 itens, eu vou consumir uma quantidade de matéria-prima. Se eu aumento essa produção, eu aumento também o consumo da minha matéria-prima. Quando eu faço essa classificação, eu vou entender a matéria-prima como um custo variável. Ele se altera com relação à quantidade produzida. Isso dá também aquela ideia de encontrar o que? A margem de contribuição. Quanto aquele produto ou aquele serviço, ele contribui para que eu possa, além de pagar os gastos variáveis, eu também consiga pagar os meus custos fixos e gerar o meu lucro.
informações lá da contabilidade de custos que traz esse custeio variável. E a partir disso, a gente vai conseguir montar para vocês o resultado lá da alavancagem operacional, a financeira e depois combinar essas duas informações para chegar no resultado ali e a gente já faz a comparação, tá? Novamente, nós vamos trabalhar aqui com valores hipotéticos, a gente vai trazer dados para que você consiga entender como a gente vai funcionar esses cálculos. Lembrando que todos esses dados eles são apresentados em enunciados, através da informação do enunciado, aquela leitura minuciosa, cheio de detalhes ali, você consegue montar essa nossa tabela. Então vamos começar, vamos lá para a nossa primeira informação aqui, que é falar sobre essa alavancagem operacional. Exemplo, nós temos aqui uma receita operacional que é de R$5.000 aqui, de 5.000 itens a R$20. Aí no ano 1 aqui, no período 1, eu tenho um total de R$100.000. É a multiplicação de 5 vezes 20. Depois, para o período 2 aqui, nós temos uma alta de 20%. O que vai impactar? Aqui onde era 5.000, ele vai passar a ser R$6.000. Esses R$6.000 multiplicado por 20, eu gero aqui no segundo período um total de 120.000. Custos variáveis total aqui, nós vamos imaginar aqui 40% das vendas. 40% de 100.000 eu tenho 40.000, de 120 eu tenho 48.000. Para encontrar a margem de contribuição, eu tenho que utilizar receita menos os meus custos variáveis. Eu tenho a minha margem de contribuição, 100.000 menos 40 vai dar 60, 120 menos 48, 72. Lembra que para que a gente possa chegar realmente no lucro, eu tenho a margem de contribuição menos o custo fixo. A empresa fixou aqui um total de 25.000, então 25.000 no período 1 e 25.000 também no período 2. Fazendo a subtração, margem de contribuição menos o meu custo fixo total, 60 menos 25, eu vou chegar a um total aqui, lucro operacional aqui antes do imposto de renda, 35.000 no período 1 e no período 2, 47.000, que é 72 menos 25. Aí eu tenho uma alteração aqui positiva de 34%. Como é que a gente chega nesse valor? É simples, ó, nós vamos pegar esse 47.000, vamos dividir por 35, tá? Vou chegar no valor lá de 1,3428. Nós fazemos menos 1, o valor que eu encontrar, igual vezes 100, porque eu quero esse valor em porcentagem. Isso vai gerar um total lá, é 34,28, a gente está fazendo o arredondamento aqui para 34%. Então, nessa situação, utilizando a alavancagem operacional, tendo como meta da empresa aumentar em 20% a quantidade vendida para o período seguinte, ela obteria aqui 34% de lucro a mais que o período 1. E a nossa fórmula para calcular isso aqui, nós temos aqui, assim pode-se descobrir qual é o grau de alavancagem operacional, que é o GAO, aplicando-se a seguinte fórmula. Vamos lá. A variação aqui no lucro antes do imposto de renda, que foi de 34%, nós vimos, e a variação das vendas, que foi de 20%. Fazendo a divisão, essa é bem simples, 34 dividido por 20, eu tenho aqui 1,7, que seria o meu grau de alavancagem operacional. Lembrando que a empresa, ela teve uma expectativa ali de uma alta de 20% de um período para o outro, e todos os dados que foram apresentados ali, essa empresa já trouxe para a gente ali como informação hipotética para que a gente possa chegar no nosso resultado. Viram lá? Envolvi os custos variáveis, margem de contribuição e também os custos fixos para gerar o meu lucro e poder fazer essa verificação. Vimos o grau de alavancagem operacional, vamos verificar como vai funcionar o financeiro. Deixa eu te mostrar, vamos lá. Grau de alavancagem financeira. Novamente, já é partir da informação que essa empresa ela tem aqui 5.000 unidades, no valor de R$20. Então, no período 1, eu tenho um total de 100.000. A minha variação continua sendo 20%, então eu vou mudar esses 5.000 aqui para 6.000, multiplico por 20, ou simplesmente pego 100.000 aqui,
mais 20% vai dar 120 mil. Custos financeiros, tá? Alavancagem financeira. Eu penso de uma outra forma os dados aqui da minha informação para a minha DRI aqui. Os custos financeiros, 20 mil vão ser custos fixos aqui, 20 mil para o período 1 e período 2. Depois, o meu lucro aqui antes do imposto de renda, faço a subtração 20, 100 menos 20, 80, 120 menos 20, 100. O imposto de renda, a gente está trabalhando aqui também com valor, estamos utilizando 30%, só a título de exercícios para vocês entenderem. 30%, eu tenho 24 mil reais aqui para o período 1 e 30 mil para o período 2. Fazendo a minha subtração, o meu lucro disponível vai ser de 56 mil no período 1 e 70 mil no período 2. O lucro por ações, o total que a empresa apresenta aqui para a gente, total de 10 mil ações. Só fazer a divisão, 56 mil eu vou fazer uma divisão por 10 mil, chego a 5,60. E 70 mil dividido pelos 10 mil, chego a R$ 7,00. A minha variação aqui vai ser de 25%. Continha bem simples também, R$ 7,00. Divido isso por 5,60, que vai dar 1,25. Aí menos 1 igual vezes 100, total 25% aqui para a gente chegar no nosso resultado. Então, conseguindo aqui aumentar em 34% o lucro operacional, que a gente está tratando aqui, ó, os 34%, ela obteria 25% de aumento aqui no lucro por ação. E lá na nossa fórmula também, eu tenho aqui o grau de alavancagem financeira, que é o meu GAF, aplicando da seguinte forma. Então, eu tenho a variação do percentual do lucro aqui por ação, que foi de 25%, a gente conseguiu chegar lá no resultado. E eu tenho também a minha variação aqui no LAGIR, que é de 34%. Só fazer a divisão, 25 dividido por 34, vai dar 0,7352, arredondando aqui, 0,73 é meu grau de alavancagem financeira. Muito bem. Percebam que aí para fazer a resolução desse grau de alavancagem financeira, eu já tenho que trazer a informação ali do meu gasto financeiro para realmente entender a informação que eu preciso. É claro que o gestor, enquanto tomador de decisão, ele vai utilizar aquele grau de alavancagem que melhor vai se adaptar lá à realidade da empresa. Porém, eu posso trabalhar com a união dessas duas informações. Como eu tenho os dois dados, eu já consigo combinar as informações do primeiro grau de alavancagem operacional e também o financeiro, para a gente ver como é que vai ficar esse resultado. Então vamos lá, agora eu já tenho os dois dados para vocês aqui. Então eu tenho aqui, a gente partiu da informação, olha aqui, ó, o grau de alavancagem total agora que a gente vai apresentar. Receita operacional no período 1, 100 mil, período 2 teve uma alteração lá de 20%. Custos variáveis, 40 mil no período 1, 48 no período 2. Encontrei aqui a minha margem de contribuição, só fazer a minha subtração, relembrando a nossa fórmula para margem de contribuição, que é a receita menos custos e despesas variáveis. 60 mil aqui no período 1 e 72 no período 2. Custo fixo total, então eu faço a subtração, a gente viu no primeiro, lá no grau de alavancagem operacional era 25, um valor fixo. Lucro operacional antes do imposto de renda, 35.047. Foi a nossa primeira informação para trabalhar o GAL. Agora, como eu vou combinar, eu vou partir dessas informações e trabalhar aqui também o meu grau de alavancagem financeira. Então, os custos financeiros vão ser de 20 mil, como nós vimos. Agora já faço a subtração, chego a 15 mil no período 1, 27 no período 2. O imposto de renda é de 30%, então eu preciso calcular que vai dar 4.500 e 8.100 no período 2. Faço a subtração, lucro líquido disponível 10.500 lá no nosso período 1, 18.900 no período 2. O meu lucro por ações aqui são 10 mil ações, então eu faço uma divisão. 10.500 dividido por 10 mil, R$ 1,00.
R$1,05 no período 1. Em comparação com o período 2, 18.900, também dividindo vai dar 1,89. Agora fica fácil. Na combinação desses dois graus de alavancagem, eu vou ter aqui um aumento de 80%. Então vamos lá. Como é que eu vou chegar nesse resultado? Vou pegar 1,89, vou dividir por 1,05, vai dar 1,8. Menos 1 igual vezes 100, eu chego a 80%. O que quer dizer que, conseguindo aumentar em 20% as vendas, que é esse 20% que a gente fez a alteração aqui de 100 mil para 120 mil, ela obteria 80% de aumento aqui de lucro por ação. E aí eu estou usando a combinação do grau de alavancagem operacional e também o grau de alavancagem financeira, e fechando o nosso resultado aqui, resultado interessante para que a gente possa tomar decisão, mas além disso, é interessante que você saiba que esses dados eles podem ser apresentados nas avaliações para vocês, e dentro da prova e dessa questão, ele vai dar informação. O que ele precisa? Ele precisa encontrar qual tipo de grau de alavancagem. Você localiza, relembra as informações, coloca em prática na sua avaliação e com certeza vai ser um sucesso o resultado. O que a gente viu até agora? A gente viu o nosso risco e retorno, trabalhamos os nossos dados a partir da informação do exercício. Depois também a gente trabalha com esse grau de alavancagem para vocês entenderem como funciona isso, se a gente tiver que encontrar qual vai ser a minha margem de contribuição, se eu quiser seguir, qual vai ser o meu lucro. E é claro que as informações de custos variáveis e custos fixos, eles precisam ser apresentados para vocês. Eles podem ser até apresentados de uma forma diferente, em forma de percentual. Você faz o cálculo, descobre qual é esse valor e coloca em prática, sem nenhum problema. Um outro assunto que também faz parte das nossas informações aqui para trabalhar essa administração financeira é entender um pouco mais do fluxo de caixa, como ele é apresentado. Então, esse nós já vamos partir de um exercício. Vamos pegar essas informações e colocar dentro de uma planilha que você pode montar ali na hora sem nenhum problema. Tudo bem? Então vamos lá, vamos entender a respeito desse dado, só que antes faltou fazer esse cálculo aqui para vocês aqui do grau de alavancagem total. A gente pegou lá 80%, dividiu pela variação aqui das vendas e fechamos num total de 4% o nosso resultado. Olha lá, esse nosso fluxo de caixa. Então, eu trouxe um exercício aqui do ENAD para vocês darem uma verificada. Então, uma empresa, ela faz a sua projeção de vendas. São 3 meses, olha, janeiro, fevereiro e março também, do próximo ano aqui, conforme a tabela a seguir. É claro que a empresa ela pode fazer essas projeções aqui dentro de uma organização, tem todos os dados, a gente sabe quais são os custos, os gastos dessa empresa. De uma forma organizada, ela consegue fazer uma projeção aqui para períodos futuros. Nesse caso, os meses são janeiro, fevereiro e março. Demanda especial aqui em quantidade, em janeiro são 10 mil unidades, em fevereiro 12 e em março 15. A questão ela traz exatamente essa tabelinha aqui para você fazer análise. Preço de venda, R$ 2,00 em janeiro, em fevereiro R$ 2,00 também, em março R$ 2,00. As vendas brutas, fazendo uma multiplicação aqui, certo? 10 mil vezes R$ 2,00, total 20 mil. 12 mil vezes R$ 2,00, eu fecho em 24 mil. E depois, em março, eu tenho 15 mil unidades aqui a R$ 2,00, conseguimos fechar em 30 mil. Suponha que todas as vendas dessa empresa, elas sejam parceladas da seguinte forma. Aí o enunciado do exercício ele continua e a partir de agora eu tenho dados para que eu possa montar esse meu fluxo de caixa. Então está lá o seguinte dado. Vamos lá. A primeira parcela, ela vai ser feito o pagamento à vista aqui, que corresponde a 30% dessa venda. A segunda parcela, por sua vez, o prazo é de 30 dias, que vai corresponder também a 30% da venda. A terceira parcela, no prazo de 60 dias,
correspondente aqui a 40% da venda. Vou somar 30 mais 30, 60, mais 40 eu fecho essa quantidade. Essa é a política de recebimento da empresa. Então, considerando essa política aqui e os dados apresentados, é para você verificar quanto que essa empresa ela espera receber no mês de março. Então, eu tenho 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Eu tenho as condições dessa empresa para que eu possa ter esse recebimento, mas eu quero o montante, ou seja, o total de gastos aqui, o que ela espera receber em março. Eu tenho as alternativas, 8.000, 22.200, 24.200, 29.600 e 30.000. Perceba que os valores aqui das alternativas também eles são bem alternados, o que quer dizer que eu preciso realmente montar ali o meu fluxo de caixa. Você pode montar um esboço sem nenhum problema, fazer a classificação lá dos meses que vão ser analisados. A empresa está pensando em janeiro, fevereiro e março. As condições de recebimento para essa empresa, uma parte à vista de 30%, aí depois de 30 dias ela quer receber novamente os 30%. Depois de 60 dias, mais 40% para fechar essa conta. Então eu sei que se eu pegar o valor das vendas lá que estão em janeiro, eu tenho um recebimento que acontece em janeiro já. Uma parte em fevereiro, outra parte em março. Mas aí para fechar o exercício, ele está dando a informação que quer saber qual é o montante, a expectativa de recebimento dessa empresa lá no mês de março. Os outros meses ela pode gerar essas informações, mas o que nos interessa é até o mês de março. E a partir desses dados, a gente consegue fazer a resolução. Então vamos lá, para finalizar os nossos dados aqui, eu tenho resolução dessa questão, a receita bruta, nós vimos lá que seriam 10.000 vezes R$2, gerando um total de 20.000. Em fevereiro, 12.000 vezes 2 seria 24, e em março, 15 vezes 3, que seria os 30.000. Eu vou gerar essa receita bruta aqui para todos os meses que ele está pedindo lá, janeiro, fevereiro e março, que está dentro da expectativa da nossa projeção. Muito bem, recebimento à vista, 30%. Então, eu vou pegar os 20, o professor fez bem colorido aqui para você entender, para deixar bem claro. Olha lá, 30%, 20.000 vezes 30% vai dar 6.000. Então, recebe 6.000 aqui no mês de janeiro. Desses 20.000, a expectativa é que em fevereiro a gente receba também 30%. Então, vamos repetir aqui os 6.000, porque 20.000 vezes 30% é igual a 6. Em amarelo aqui ainda, olha, eu tenho lá R$8.000 que vai receber em março. Ou seja, 20.000 vezes os 40% que está aqui. Fechamos os dados aqui do primeiro mês de janeiro. Em fevereiro, 24.000, nós queremos receber aqui 7.200, que equivale a 30%, que é o pagamento à vista. 7.200. Em março, eu tenho um total de 7.200 também, que seriam os 30%. Professor, mas os 40% do mês de abril não nos interessa no momento. Vamos lá. Até porque você vai ter que otimizar o seu tempo na resolução das atividades. Depois, em março, eu tenho R$30.000. Me interessa só o mês de março. 30.000 vezes os 30%, eu tenho 9.000 aqui. Se eu quisesse a informação lá do mês de janeiro, seria 6.000 o montante, a expectativa de recebimento em janeiro. Fevereiro, 13.200, mas o que ele quer? 24.200, que é o montante aqui de recebimentos no mês de março. Alternativa correta, letra C, de cebola, 24.200. A gente trabalhou aqui as informações relacionadas a esse meu fluxo de caixa. Sempre deixando bem claro que é interessante uma leitura bem detalhada do seu enunciado. É o que vai direcionar para que você possa tomar a melhor decisão na resolução de uma questão. Ou, se for uma empresa, você também precisa fazer análise dos dados para que você não tome sua atitude aí através de um achismo, através de a sua intuição. Você precisa de dados para que você possa tomar uma decisão que seja interessante para a empresa, para que possa realmente atingir o objetivo que ela precisa. Tudo bem? Essa é a minha parte, que nós vamos trabalhar sobre as informações da administração financeira. Já está chegando a professora Joanice aqui para falar sobre a ética com vocês. Tudo bem? Um grande abraço e continua com a gente.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Joenice Diniz e venho aqui complementar, continuar a aula. Vocês estavam até agora com o professor Valdeci. Eu vou vir aqui com um assunto um pouco mais light. O professor Valdeci não gosta que eu falo assim, mas enfim, vamos mudar um pouquinho aí da água para o vinho. Vou falar para vocês um pouquinho de ética do profissional contábil e um pouquinho da legislação profissional. Nós, durante esses 40 minutos, aí, esse tempinho que nós tivermos, vamos inclusive entrar na web, vamos entrar nos sites, para deixar nossa aula um pouquinho mais clean, vamos dizer assim, ok? Primeira coisa que nós vamos ver são os conceitos entre moral e ética. Existe, será alguma diferença ou não existe? Então, vamos lá. Moral. Só um pouquinho, vamos ler aqui. Moral, o que é a moral? Regras que são assumidas pela pessoa como uma forma de garantir o seu bem viver. No latim, é o comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo homem. E, diante de uma teoria moderna, de um conceito moderno, é um conjunto de normas ou regras impostas pela sociedade para regular o comportamento do homem. Por que a gente começa com moral? Porque às vezes há uma confusão entre o que é moral e entre o que é ética. A moral, ela é estabelecida de acordo com a sociedade que se está estudando. Então, por exemplo, na Índia, a vaca é um animal sagrado. No Brasil, a carne bovina, ela é muito apreciada, não tem nada de sagrado uma vaca, né? Nos países organizados, sob a forma de estados, a vestimenta ela é obrigatória. Em algumas tribos indígenas, é comum os indivíduos estarem nus, ou seja, a moral ela pode fazer parte de um meio específico. E ética, então? Qual seria a diferença da ética? A ética é um termo que provém do grego, ethos, e ethos significa costume. No latim, ética vem de mores, que é de onde vem o termo moral. Então, querendo ou sem querer, elas estão próximas, né? A moral e a ética, elas estão muito próximas. Cabe a nós apurarmos um pouquinho mais esse conceito de moral e ética, e exclusivamente em contabilidade ou nas profissões das quais nós temos um código a ser seguido, nós sempre falaremos de ética. O grande problema na atualidade é que se confunde, eu diria, o que é normal, né, com ético. Por exemplo, fulano é normal um político roubar, digamos assim, né? Ainda mais nessa fase que nós estamos. Então, esse normal, porque acontece tanto que eles já estão considerando como se isso fosse um padrão, mas não é. Então, eu falo assim, é muito fácil você dizer o que é ético e o que não é ético. É bem assim a questão real de certo e errado. Não é porque tem muita gente fazendo que é certo, pode ser que não seja certo. Então, mas todo mundo faz, sabe aquela conversa? Mas o fulano fez também isso daí, tipo, já tá tão normal. Não é bem assim. Então, a gente não pode se deixar levar, digamos assim, por essa constância, por essa normalidade aí de uma grande maioria, ok? E aí, eu pergunto para vocês, tanto a ética quanto a moral, elas estão baseadas em que exatamente? Estão baseadas em valores experimentados, em costumes da sociedade vigente. A ética e a moral, elas não são imutáveis, pois elas podem sim sofrer alterações no decorrer do tempo. Não é à toa, tá, que algumas profissões colocaram aí o seu código de ética. Por quê? Por conta dessas alterações ou dessas mutações que elas podem ocorrer durante o tempo, as pessoas por conta podem considerar aquilo normal, que é o que eu estava falando para vocês. Isso não é bacana,
né? Nós temos, em contabilidade, nós temos as nossas normas, nós temos as legislações vigentes, nós temos o nosso código de ética, que é para que não restem dúvidas, digamos assim, do que é correto, do que tem que ser feito, do que tem que ser compreendido, etc. E agora para vocês um conceito acadêmico de ética. Estudo geral do que é bom ou mal. Busca de justificativas para as regras propostas pela moral e pelo direito. Porém, a ética, ela não estabelece regras, ao contrário da moral e do direito. Então, eu acho assim, uma maneira bem fácil de nós separarmos o conceito de ética da moral é a questão das regras. A moral, ela estabelece regras. Por exemplo, quando nós falamos lá na carne da Índia, né? É uma regra daquele país, ok? Então, faz parte, é como, eu diria que a moral, ela é mais cultural. Eu acho que assim fica melhor, né? Então, a moral, ela vem por uma questão de cultura, são costumes, ela está, digamos assim, ela cresce junto com a população, ela se desenvolve junto. A ética é o estudo do que é certo ou errado, bom ou mal, no tocante, por exemplo, quando falamos em contabilidade, em relação à sua execução, em relação às práticas normais da sua execução, pelos seus usuários, enfim, eu acho que assim fica mais fácil de nós entendermos e diferenciarmos esse conceito de moral e de ética. Professora, é tão importante assim? Eu diria que a ética e a moral, elas são a base para o estudo depois da nossa legislação, né? Temos o nosso código de ética e eu vou apresentar aqui para vocês, inclusive no site, nós vamos entrar no site e dar uma olhada, mas ela é a base depois, até para a gente poder entender essa questão das normatizações. Por que foram normatizados? Por que são escritos dessa forma? O código de ética, então, ele é muito assim, claro, sabe? Não é, a linguagem, ela é muito boa, não é uma linguagem difícil, com termos técnicos, nada disso. É uma linguagem bem clara, bem esclarecedora, deixa muito claro o que é que aquele código de ética está querendo dizer. Exatamente para que não tenha interpretações. Ah, eu não entendi isso. Ah, eu achei que fosse em tal sentido, poderia ter sido diferente, enfim, para que realmente não existam interpretações diferentes, contrárias. Eu vou falar para vocês aqui agora algumas observações em relação à ética. Veja, qual é o objetivo da ética? O objetivo é estabelecer níveis aceitáveis que garantam a convivência pacífica dentro e entre as sociedades. Lógico, voltando para o nosso curso, voltando para a contabilidade, quando a gente fala convivência pacífica entre, né, e dentro dessa nossa sociedade, ou seja, entre esses usuários, e aí contadores, os nossos clientes, né, enfim, todos aqueles que fazem parte desse nosso meio de trabalho. E qual é o objeto, então, da ética? É o comportamento humano no interior de cada sociedade. Quais seriam, então, os fatores influenciadores da ética? Temos valores culturais da família, ensinamentos transmitidos na escola, grupo de amigos locais, enfim, locais frequentados, etc. Ou seja, essa ética, né, ou essa visão do que nós temos de ética, do que é certo ou errado, isso é transmitido desde que nós somos pequenos. Isso vem se aprimorando à medida que nós vamos conhecendo novos assuntos. O Código de Ética do Contador, ele é um código específico da profissão. Mas, se nós trouxermos, né, a hora que a gente vê lá, por exemplo, os direitos e os deveres, as proibições, são coisas que, de certa forma, da gente ler, nós já imaginamos que é errado,
ou que é meu dever, ou que é minha obrigação, enfim. Por quê? Porque nós tivemos, né, alguns conceitos, tivemos alguns preceitos, alguns ensinamentos que vêm ali já de família, né, daqueles grupos que nós seguimos, etc. Por exemplo, japoneses, né, eles têm, é como se eles tivessem intrinsecamente o código de ética deles, eles têm um padrão de educação, né, aquilo está incutido neles, já uma pessoa chega, a mulher abaixa a cabeça, ou de um homem, de repente, andar um pouco à frente, não é desrespeito, né, nem menosprezo em relação a outra pessoa, muito pelo contrário, é um costume que eles trazem, né? E é disso que a gente está falando aqui, essa ética. Tem gente que não tem nenhum pingo de ética. Por que será? Provavelmente o meio em que ela vive faz com que ele ache realmente tudo banal, né? Por exemplo, quando um ladrão entra na sua casa, olha, você tem o direito de ficar quieto, eu vim aqui para roubar, você fica na tua. Que eu estou fazendo, tipo, é como se eu estivesse falando assim, ó, estou fazendo o meu trabalho. Você não me atrapalha. Se aconteceu alguma coisa com você, foi porque você me atrapalhou. Ele ainda tem isso na cabeça dele. É como se aquilo realmente fosse correto para ele. E então isso é muito difícil de mudar, tá? Tá incutido dentro das pessoas. E nós temos então essa ética que nós aprendemos lá desde criança, e nós temos a ética nas empresas, ou seja, essa ética ela é transferida também para esses locais, né? Para esses setores sociais, digamos assim. Então vamos ver como é que funciona a ética nas empresas e nos negócios. Uma vez que a sociedade não vê uma disposição dos profissionais em seguir padrões éticos, provavelmente não acreditará naquela profissão. As regras, normas, elas devem ser válidas e aplicadas de maneira igual para todos os membros da comunidade a qual eles pertencem. Éticas para uns não é para outros? Não, ela tem que ser para todo mundo. A ética, ela tem que se fazer valer, né? Ela tem que ser igual para todos. O que vale para mim tem que valer para você. E aí, sobre o nosso código de ética empresarial, que é importante a gente saber que ele tem que ter no mínimo o quê? Vamos lá para o quadro. Tem que ter no mínimo 4 áreas distintas. Vejam, essas 4 áreas distintas já fizeram parte de questões do ENAD, ok? Mas assim, eu não vou entrar aqui no conceito de cada uma delas, mas eu peço para que vocês se aprofundem um pouquinho, que são 4 conceitos bem tranquilos, ok? E quais seriam essas 4 áreas distintas, então, desse nosso Código de Ética Empresarial? Então, o Código de Ética não pode deixar de ter o quê? Competência, integridade, objetividade e também sigilo. Quando eu falo em sigilo, sigilo nas informações. A partir do momento que eu trabalho em determinada empresa, né, eu tenho que zelar por aquilo e não sair falando o que está acontecendo, enfim. Ou seja, essa seria a parte do sigilo. E os outros tópicos que eu li, né, que é competência, objetividade e integridade, eles praticamente se complementam. É o que eu falei. Não trouxe aqui o conceito específico de cada um, vocês, por favor, se aprofundem, né? Mas quando eu falo, olha, eu tenho que ter competência, toda empresa, por uma questão de ética, uma questão de sobrevivência, ela tem que ter competência nos serviços prestados. Concorda comigo? Na execução dos seus produtos, enfim, a disposição, a maneira com que ela trata os seus clientes. Ela tem que ser competente no seu negócio, senão ela não vai para frente. Tem que ter objetividade quanto ao que ela está para ser, digamos assim, qual é a missão e a visão da empresa. Ou seja, ela tem que ser objetiva nisso tudo e ela tem que ser íntegra. Íntegra como empresa, ela tem que pagar os seus impostos, ela tem que respeitar os seus clientes, respeitar os seus fornecedores, enfim. É mais ou menos um resumão aí para vocês.
Uma outra parte que nós temos que saber que é bem importante dentro da contabilidade em relação à ética é a ética e a accountability. O que é isso? Veja, accountability é uma palavra de origem inglesa e representa a obrigação que a organização tem de prestar contas dos resultados obtidos em função das responsabilidades que decorrem de uma delegação de poder. É um termo que equivale a dizer que todos aqueles que recebem recursos devem prestar contas dos valores recebidos. É ética e prestação de contas, digamos assim. Então, um exemplo, a contabilidade pública, tá? Os tribunais de conta, a lei da responsabilidade fiscal. Veja, especialmente na contabilidade pública, a existência de um processo de accountability, ou seja, de prestação de contas, encontra-se amplamente difundido, uma vez que cabe ao controle interno na administração pública conferir transparência em relação aos gastos executados pelo gestor público. Agora, essas empresas, digamos assim, né, públicas, elas são obrigadas a prestar conta e só podem gastar o que elas têm dentro do orçamento. Por que aconteceu isso? Nossa, mas precisou acontecer isso? Precisou. O que o pessoal fazia? Quando chegava no último ano, as pessoas queriam se reeleger, os prefeitos, por exemplo, e eles iam lá e detonavam, destruíam, ou se eles vissem que eles estavam com um índice alto de rejeição ou queriam passar para um outro cargo, eles iam lá, destruíam de gastar, vamos fazer isso, fazer aquilo, não pagava nada, deixava tudo para a próxima gestão. E aí, coitado do próximo gestor, estava morto, entrava com uma prefeitura, né, com muita dívida, ou seja, demorava ali um ano e meio só para acertar as contas. E agora não, eles têm que prestar contas e eles só podem gastar dentro do orçamento, gente. Que é uma coisa assim, mais que normal, né? É o tipo de coisa que não precisaria nem falar, mas precisaram falar para que realmente isso acontecesse. Isso não significa que hoje ainda não aconteça alguns furos, enfim, parece que eles sempre dão um jeitinho, mas eu acho que ficou menos descarado, sabe? Ficou um pouco mais responsável, eu diria. E aí eu vou mostrar para vocês os princípios do Código de Ética do Contabilista, ou seja, quais são os princípios que norteiam o nosso Código de Ética. São 4. Temos a responsabilidade, a lealdade, a preservação e o direcionador. Então, esses 4 princípios, eles norteiam todos os artigos, todos os parágrafos que envolvem os nossos 5 capítulos do Código de Ética do Contador. Quais são esses 5 capítulos? Temos lá, primeiro, o objetivo. O objetivo deixa claro o porquê do Código de Ética. Qual é a ideia, né? O porquê de nós termos criado um Código de Ética. Será que realmente era necessário esse Código de Ética? No capítulo 2, nós temos os deveres e as proibições. E ali tem coisa, vou mostrar para vocês, que parece assim tão óbvia, mas que está lá escrito, que bom, né? Eu acho que melhor pecar pelo excesso do que pela falta. No capítulo 3, nós temos os valores dos serviços profissionais e aqui, logicamente, que não uma tabela de preços, mas uma ideia conjugada do porquê cobrar aquilo ou como deveria ser cobrado, sabe? A questão da integridade, a questão do que seria correto, digamos assim. No capítulo 4, nós temos os deveres em relação à classe, ou seja, em relação aos nossos colegas de classe, e como nós deveríamos nos portar com os nossos colegas. E no 5, as penalidades. O 5 ninguém gosta de ler,
mas fala aí quais seriam as penalidades cabíveis caso o Código de Ética seja infringido. E no próximo slide eu trago para vocês, aqui eu tenho 2 sites. O primeiro que traz o Código de Ética, não necessariamente vocês precisam entrar nesse, mas esse aqui está lá dentro do portal de contabilidade. Então, ele traz a carinha da lei, sabe, de 1996. E esse segundo aqui é já para vocês se familiarizarem com um novo Código de Ética que vai passar a valer a partir de abril de 2019. Então, aqui, nesse link aí, nós temos uma matéria das alterações que vão acontecer. É meio que um bate-papo, assim, eu vou mostrar para vocês aqui na tela, para a gente dar uma olhada. E aí, se for do interesse, vai ser, né? Vocês vão se aprofundar um pouquinho aí em casa. Olha só, essa é a tela do primeiro link, tá? Que traz o Código de Ética Profissional do Contador. Veja, foi feito pela Resolução CFC 803/96, aqui, ó, tá vendo? 803 na segunda linha. E a letra aqui não está muito grande, mas enfim, a ideia não é ler todo o código para vocês. Eu vou com o mouse aqui para passar no que é mais importante, tá? Ó. Conselho Federal, no exercício das suas atribuições, considera que... E aqui eles vão falando o porquê do Código de Ética, foi aprovado em 1970, o que representou... Enfim, e aqui, ó, resolve, tá vendo onde eu tô com o mouse? Fica aprovado, tal. Beleza, capítulo 1 do objetivo, esse eu vou ler. Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os profissionais da contabilidade quando no exercício profissional e nos assuntos relacionados, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais a letra. Aqui já melhorou. Capítulo 2, ó, dos deveres e das proibições. Em seguida, eu vou mostrar para vocês 2 questões que caíram no ENAD 2015 em relação ao Código de Ética. Não foram questões difíceis. E eu acho que é uma oportunidade de vocês irem bem no ENAD. O Código de Ética ele não é tão grande, ele é bem dedutível, digamos assim. Então, 2 leiturinhas aí e vocês tiram de letra as questões, tá? E ele traz aqui, ó, artigo 2º, são deveres do profissional de contabilidade, ó. Exercer a profissão com zelo, diligência. Nossa, mas precisa falar isso? Então, tá descrito aqui, né? Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional. Gente, contador é tipo o padre, né? Não pode contar o que ele está vendo na igreja. Nem na confissão, né? No caso, e aqui dentro da empresa. Zelar pela competência, comunicar. Então, tem uma série de parágrafos aqui que dizem quais são os deveres do contador. E aí ele vai, exercer a profissão quando impedido, assinar documentos. Isso aqui são o que não lhe cabe, né? Ó, aqui é o que é vedado ao profissional da contabilidade. Então, aqui diz o que ele não pode fazer. Esse é o capítulo 2. Então, a gente vai... Capítulo 3, ó, do valor dos serviços prestados. Lembra que eu disse que não existe em relação ao valor é esse? Não, não é isso. Mas ele fala, olha, tem que considerar a relevância, o vulto, a complexidade, entendeu? Então, ele dá alguns parâmetros, digamos assim. E o capítulo 4, dos deveres em relação aos colegas de classe. Eu vou ler aqui, ó, evitar desentendimentos com o colega a que vier a substituir no exercício da profissão. Zelar pelo prestígio da classe, e por aí vai. E o último capítulo das penalidades, e diz aqui quais seriam as advertências
que os contadores podem ter. Logicamente, que dependendo do grau, né, da gravidade da coisa, o contador pode responder até civilmente. E o segundo link que eu coloquei ali para vocês, site, está aqui, ó, IESBA divulga novo código de ética para profissionais de contabilidade, tá? Então, ficou divulgado esse novo código de ética e vai passar a valer a partir de abril de 2019. É legal que ele mostra aqui quais são as revisões que foram feitas, tá? Ou seja, o porquê de ter feito essa alteração do código de ética. E voltando lá para a nossa aula, então, deixa eu voltar aqui. Epa, aí. Aqui eu vou trazer as duas questões para vocês que eu tirei lá do ENAD de 2015. Então, olha só, primeira questão. É a questão 31, na verdade, tá? Considerando o código de ética vigente, avalie as afirmações a seguir. E aí vocês têm lá. Não é permitido ao profissional da contabilidade oferecer serviços profissionais mediante aviltamento de honorários. No final, ele pergunta, a questão é, o que é correto? Então, vocês têm que analisar se essa sentença 1, 2 e 3, elas são corretas, tá? Não é permitido ao profissional oferecer serviços profissionais mediante aviltamento de honorários? Não, não é permitido. O que seria esse aviltamento? Aviltamento seria você falar assim, olha, o cara tá fazendo para você por R$300, vai lá, eu faço por 30. Sabe? Seria uma concorrência desleal, seria você desmerecer o trabalho do outro, ou até o seu mesmo, né? Ah, você vende pizza, eu faço por 2 pizzas, sabe? Coisas assim, não. Então, ele exige que seja profissional. Aonde está isso daqui? Isso daí, anotem aí, está no capítulo 3, no artigo 8º. Então, isso daqui é verdadeiro, não é permitido, ok? A segunda sentença, é permitido ao profissional de contabilidade transferir parcialmente a outro profissional a execução dos serviços a seu cargo, mantendo como sua a responsabilidade técnica dos serviços? É permitido? É permitido, sim. Então, está correto. Aonde está isso daqui? Está no capítulo 3 também, parágrafo único. E o terceiro aqui, é permitido ao profissional da contabilidade publicar em seu nome trabalho científico ou técnico do qual tenha participado? Claro, tá? Isso daqui está no capítulo, vou até colocar aqui, né? Capítulo 4, ok? Parágrafo, se eu não me engano aqui, terceiro. Aqui no capítulo 3, parágrafo único. E o primeiro eu estou sem espaço para colocar, mas eu vou colocar aqui. É o capítulo também 3. Depois, se vocês quiserem, a gente dá uma olhada lá, tá? Artigo 8º. Veja, gente, de fazer uma leitura prévia, vocês meio que já se ligam, né? Ah, eu acho que pode, acho que sim e tal. Talvez fique em dúvida, por exemplo, nessa segunda sentença, mantendo como sua responsabilidade a técnica do serviço, será que é, será que não é? Então, façam a leitura. Se vocês lerem 2 vezes, vocês conseguem responder e acertar todas as questões. É legal, é importante, tá? Então, só terminando a questão, diz assim, é correto que se afirma em 1 apenas, 2, 1 e 3, 2 e 3, ou 1, 2 e 3. Então, a resposta correta é a letra E, é correto que se afirma nas 3 sentenças. A outra questão diz o seguinte, considerando as determinações previstas nesse código, avalie as condutas descritas a seguir. Primeira sentença, aqui também vai ter que responder o que é correto, tá? Um profissional contador que atua como perito foi indicado para emitir um laudo de apuração de haveres. No entanto, por não se considerar capacitado para a tarefa, decidiu recusar o convite. Veja, ele pode recusar um convite desse ou não? Veja, ele não só pode, como ele deve
fazer a recusa. Se ele não tem condições, se ele acha que ele não vai... E às vezes não é nem só porque ele não tem condições profissionais, não sei. É isso, às vezes ele não vai ter tempo suficiente, então ele pode atrapalhar isso. Tá? Isso daí está lá no capítulo 2, artigo 5º. Olha a segunda sentença, então essa daqui, ok. Um profissional contador que atua como consultor recomendou a seus clientes proprietários de microempresas ou de grandes empresas que mantivessem a escrituração contábil regular. Você acha que ele fez correto ou não? Claro que ele fez. Isso daqui está em deveres, no capítulo 2, logo no comecinho. E o terceiro item é um profissional contador que atua como auditor decidiu não participar de eventos relacionados à educação continuada, cursos, congressos, nem de quaisquer outros eventos relacionados à atualização profissional. Ele pode? Não, gente. Na verdade, ele tem que cumprir os programas que são oferecidos, digamos assim, que são sugeridos pelo CFC. Não que ele é obrigado, entendeu? Mas ele precisa se reciclar. E isso também está escrito lá no Código de Ética, se não me engano, no capítulo 5º, que ele tem sim que cumprir todos os programas. Então, a resposta correta aqui é a letra C, tá? Onde diz o seguinte: o Código de Ética está em consonância com as condutas profissionais escritas onde? Na sentença 1 e na sentença 2 apenas. Ou seja, vocês vão precisar saber de todos esses itens, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos regulamentadores para nós podermos entrar na legislação profissional. Então, quais seriam os principais órgãos regulamentadores no Brasil? Nós temos o nosso CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, aqui está o site para vocês. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, também está aqui o site. E o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o CPC. O site está aqui. Veja, esses três aqui em consonância, na sua grande maioria, o CFC e o CPC, é que eles soltam todos os normativos, tá? Estudam, né, o porquê, o que seria melhor, etc. E aí, legislação profissional a ser seguida pelo contador. Então, o contador, no exercício da sua profissão, está sujeito à legislação de forma geral. Qual? Código Civil, Código Penal, etc. Bem como ele deve seguir normas específicas aplicadas à profissão contábil. E vocês, né, que já atuam na área ou vão continuar, tem uma série de normas de contabilidade que vocês devem seguir. Então, nós temos lá que a estrutura das normas brasileiras de contabilidade está regulamentada na Resolução CFC 1328/11 e as normas brasileiras classificam-se como em profissionais e técnicas. As normas profissionais estabelecem regras de exercício profissional e se classificam em NBC-PG, que é geral, PA, do auditor independente, e PP, do perito contábil, ok? E nós temos as normas técnicas, que estabelecem conceitos doutrinários, regras e procedimentos aplicados de contabilidade e classificam-se em, aí nós temos a NBC-TG, ou seja, começou com um T, normas técnicas, que é a norma técnica geral aí, e depois nós temos as demais, normas completas, simplificadas para pequenas microempresas, normas específicas, a TSP, que é do setor público, a TA, que é de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica, a TR, de Revisão de Informação Contábil Histórica, a TO, que é de Asseguração de Informação Não Histórica, TSC, de Serviço Correlato, TI, de Auditoria Independente, e a TP de Perícia. Mas, professora, e aí? Vamos estudar todas essas? Então, eu vou mostrar para vocês onde vocês conseguem se aprofundar em todas elas. Então, tem o site aí, cfc.org.br,
e aí tem o restante da descrição. E eu vou entrar para vocês darem uma olhada, porque isso aqui é assunto para aulas e aulas, tá, pessoal? Não é para uma aula nem nada. Ou seja, eu entrei aqui, ó, tá vendo? Eu entrei naquele site que eu coloquei aqui para vocês. Vou ver se eu aumento a letra um pouquinho. Ah, consegui. E aqui, olha, normas brasileiras de contabilidade. Veja. Aqui eu consigo ver a estrutura das normas brasileiras. Vocês estão vendo? Tudo que está em azulzinho, se eu clicar, ele vai abrir. Então, ó, resolução CFC 1328. Se eu clicar aqui, vai abrir a resolução. Normas profissionais e técnicas, e aí ele dá a divisão das normas. Tá vendo? Olha, eu passei o mouse em cima, que é NBC-PG geral, ela tá azulzinha. Se eu clicar, ela vai entrar. Do auditor independente, do perito. Então, aqui vocês conseguem estudar todas essas normas. Gente, é muito importante que vocês tenham uma noção do que se trata, né? Não é só lendo o nome dela aqui, que, já sei que é de perícia, já sei que é editoria. Beleza, façam uma leitura um pouquinho mais aprofundada em relação a essas normas, sabe? Se dediquem um pouquinho mais. Por exemplo, eu vou entrar aqui na NBC-PG, que é a norma geral, olha. Tá carregando um pouquinho. Olha, ela abre aqui. Aí ela abre a NBC-PG 100, a 200, a 300. Por quê? Porque tá vendo que elas vão se desmembrando. Então tem a geral. Então a geral, dentro da geral tem o quê? Ó, a 100. O que é a 100? Aplicação geral aos profissionais de contabilidade, tá? A 200, contadores que prestam serviços, contadores externos, contadores empregados. Aí a última aqui, educação profissional continuada. Tem normativo técnico para tudo. Então, por exemplo, aplicação geral aos profissionais de contabilidade. Eu vou entrar aqui dentro desse, a NBC-PG 100, olha. E aqui ele dá todas as resoluções daquela NBC-P 100. Então, eu posso entrar nas alterações, ele me mostra quais foram as alterações que tiveram, tá vendo? Cada um desses aqui que eu tô passando o mouse, ó, ele mostra quais foram as alterações que tiveram. Até na última aqui, que foi a de 2007, que fala do sigilo, por exemplo. Ó, clique aqui para entrar na resolução. Abre em doc e abre em PDF também. Enfim, gente, vocês têm aqui várias possibilidades em relação a essas normas. É importante, são muitas normas, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento, porque isso aqui não é do dia, vou conversando com vocês enquanto vê se abre, tá? Não é do dia para a noite, não que eu vou falar assim, olha, decorem tudo, não. Isso é algo que tem que ser aprendido, que tem que fazer parte aí do dia a dia de vocês, a partir do momento que vocês viverem aquilo, né? Que vocês lidarem mais com aquilo, abriu, tá? Vocês vão entender melhor. Assim, quando a gente fala do código de ética, e o que eu li ali, talvez vocês tenham ficado em dúvida com alguma coisa, mas ele meio que já se parece mais familiar, né? Ó, sigilo, disposições gerais e por aí vai, entendeu? Auditor independente, quando solicitado por escrito, Então, ele diz mais ou menos como as coisas têm que acontecer, como tem que proceder. Veja, tanto o código de ética quanto essas normas de contabilidade, elas estão aí escritas, vocês têm um acesso total a eles. É muito conteúdo, do código de ética não é, vocês têm aí 5 capítulos, então é bem mais tranquilo. As normas é bastante conteúdo, mas leiam as mais importantes, façam uma leitura dinâmica, sabe? Não custa nada, é importante que vocês lembrem. O que vocês têm que ter, na verdade? Uma doutrina. É importante que vocês façam um cronograma de estudo,
porque realmente é bastante coisa. Mas, vou ler meia hora por dia, todo dia meia hora, vai dar conta. Agora, você ficar um dia inteiro, aí você cansa. Eu não quero, meu final de semana, não vou perder, enfim. Essa é minha dica aí para vocês em relação ao código de ética e as normas, ok? Grande abraço. Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. Até mais.